sua pergunta. O pastor responde. Vamos então à última pergunta de hoje. É de Rosane. Ela veio lá de Arujá. Ela mora em Arujá, São Paulo. E pergunta o seguinte: o que os cristãos pensam sobre Cabala? O que os cristãos pensam sobre Cabala? Sobre Cabala. Bom, o cristão não pode pensar sobre Cabala, porque Cabala é uma questão de sorte, Cabala é questão de adivinhação, Cabala é questão chamada esotérica, é questão esdrúxula, que foge à ideia cristã. A ideia cristã é uma ligação direta entre nós, o nosso Criador, através de Cristo Jesus, que é o Filho de Deus. É assim que nós devemos definir a nossa posição. É assim que nós devemos definir a nossa posição. Cabala é sorteio, Cabala é sorte, Cabala é esoterismo, Cabala é coisa impressionista. Nada disso pode mudar o espírito cristão, que é Deus fazendo o homem a sua imagem e semelhança, e o homem sendo salvo através do Filho Jesus, pela sua morte e pelo seu sangue. Essa última pergunta aqui nós podemos responder também. Aqui. Certo. Vamos agora à pergunta de Cássio. Ele é de Divinópolis. Ele pergunta o seguinte: a ciência e a fé são incompatíveis? Cássio, lá de Divinópolis, ele pergunta se a ciência e a fé são incompatíveis. A ciência procura ser concreta, a ciência procura ser matemática, e a fé, ela é espiritual, mas ambas são racionais, nenhuma nem outra foge da razão. Tanto a ciência é racional, como a fé é racional. A fé emotiva, ela geralmente é arma de Satanás contra a gente mesmo. A fé, como diz Paulo na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, a fé é um culto racional, que nós temos que fazer pela razão. Por isso, meu amigo Cássio, eu sou contra o batismo de crianças. Porque como é que uma criancinha de 30 dias tem raciocínio, tem razão para poder dizer que ela quer ser batizada ou não? Como é que ela tem razão para receber o batismo, para receber a marca do batismo? Então, a fé é uma coisa que existe a razão. Existe a razão. E a ciência também existe a razão. Então, as duas são a mesma coisa na razão. Na razão. Agora, você me pergunta, se a fé e a Escritura Sagrada, onde está a fé, aliás, a ciência e a Escritura Sagrada, onde está a fé, se elas são contrárias, se elas são incompatíveis. Eu quero dizer para você que muita coisa que a ciência diz, a Bíblia disse muito antes. Por exemplo, a lei da semeadura. A lei da semeadura é coisa que a ciência diz. Você só vai colher o que você vai semear. Você plantou milho, você vai colher milho. Você plantou batata, vai colher batata. Você plantou abóbora, você vai colher abóbora. Isso é que a ciência diz. Racionalmente. Agora, o que a Bíblia diz? Tudo que você plantar, você vai colher. Aquilo que você plantou ontem, vai colher hoje. Aquilo que você plantar hoje, vai colher amanhã. Isso é uma lei científica e é uma lei bíblica. Vamos dar um outro exemplo. Não tem uma lei da ciência que diz que no mundo nada se cria, tudo se transforma, nada de novo? Não tem isso que diz? Se você pegar o livro de Eclesiastes, como aqui no livro de Eclesiastes, você vai encontrar essa lei dita há 4.000 anos atrás. Essa lei está em Eclesiastes, aqui, no capítulo 1. Eu preciso achar agora onde está essa lei, mas está aqui na Bíblia, vou dizer já. Aqui, no capítulo 3, no versículo 15, olha o que diz assim: tudo que é, já foi, e tudo que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. É a mesma lei. Nesse mundo nada se cria, tudo se transforma. Tudo que você vê é transformação daquilo que foi. Você pega esse microfone aqui, aqui tem metal, que um dia teve na terra e era metal.
Você pega isso aqui, um dia teve em determinado lugar que foi transformado. Você pega isso aqui, foi transformado nisso aqui. Então nada se cria, tudo se transforma. E o que ele diz aqui? Aquilo que é, já foi. E tudo que há de ser, também já foi. E Deus fará renovar-se o que se passou. Então, na Bíblia ensina essa lei que nós temos aqui como uma lei científica. Então não existe nada de contrário à lei de Deus. Está tudo certinho, tudo em ordem, porque você precisa, na verdade, ter a fé racional. Você tem de crer que isso aqui é verdade, e você, quando vai aplicar na sua vida, você vai ver que é verdade mesmo. Que é verdade mesmo. E sendo verdade, você tem que viver essa verdade de maneira racional, até de maneira científica, né? Aqui tem uma pergunta muito importante também. Vamos responder mais essa pergunta aqui. Depois nós...